E como é bom quando nós estamos reunidos e já é um gostinho de como vai ser no céu. Nós podemos estar juntos louvando e entoando o nome desse Deus que nos faz ver os caminhos da vida e plenitude de alegria, em que nós não precisamos de jogo, a gente não precisa de bebida, a gente não precisa de nada do que esse mundo possa nos oferecer para sermos plenamente felizes. Não é tipo 99,9% feliz, é plenamente, ou seja, na sua totalidade. E essa alegria que não se esgota no momento que nós estamos adorando o nosso Deus, é uma forma como Ele já nos traz a alegria de podermos louvar e entoar o nome dEle. E é o que nós estaremos fazendo nesse momento juntos. Então peço para que os irmãos fiquem de pé, para que nós possamos agora entoar 2 cânticos. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De todas as tribos, povos e nações, do tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nossa grande multidão, muitos virão te louvar, povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui.
que vivo está. E chegamos no momento mais importante, momento em que é central neste momento de culto. Antes de passar, de fato, a palavra para o nosso preletor da noite, eu gostaria de pedir, que seja feita a oração pela vida dele. E não sei se consegue ouvir, que está ainda ali fora, mas já consigo vê-lo. O nosso secretário presbiterial, Felipe, para que realize essa oração. Vamos orar? Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a Ti é dada a honra, a glória, o louvor, o domínio, a sabedoria, a justiça, o poder, a majestade, a onipotência, a onipresença, a onisciência, pois só Tu és Deus. E por isso nós nos reunimos no nome do Teu Filho Jesus, que morreu, mas ressuscitou, e através dele nós temos o acesso ao Teu trono, ó Pai Santo. E no nome de Cristo nós colocamos a vida do seminarista Guilherme, irmão nosso amado, para que ele seja instrumento do Senhor naquilo que o Senhor quer que aprendamos e sejamos instruídos pelo poder do Teu Espírito. Pai, mas o Senhor sabe que o meu coração e o coração dos meus irmãos é um coração inclinado ainda ao pecado. Nós temos a mancha do pecado ainda, restos daquilo que aconteceu no Jardim do Éden, mesmo alcançados pela graça, nós temos a consciência, a Tua palavra nos diz isso. Então nos ajuda, Senhor, também perdoando os nossos pecados, limpando o nosso coração, limpando toda a maldade que cometemos contra o Senhor, as ofensas que nós cometemos contra Ti durante este dia, seja a mentira, seja a maledicência, seja o desejar aquilo que não é nosso, seja, ó Deus, a desejar coisas da carne, ó Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados. E também, ó Pai, possa ajudar a compreender tudo aquilo que o Senhor quer que aprendamos nesta noite. Assim como o Senhor já tem falado durante esta semana e tem dado a oportunidade de sermos instruídos, que esta noite também seja uma noite especial, para que assim possamos ter o nosso coração mais parecido com o do Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus de fato seja formado em nós. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.
E só mais um recado, quando vocês fizeram a inscrição pelo QR Code, nesse formulário, além de preencher os dados de vocês, tem o campo para perguntas, que nós iremos abrir no final. Então, vocês podem, o formulário não se fecha, né? Então, se você preencheu, dá para abrir de novo, que aí no final temos ainda esse tempinho para conversarmos e termos essa troca. E agora sim, passo para o seminarista Guilherme, para falar do tema de hoje, que é sobre o adultério. Graça e paz a todos. É uma alegria estar aqui, atender ao convite. Confesso que fiquei assustado quando convidaram. Puxa vida. Mas a graça do Senhor atua e é nela que estamos confiados. Bom, o tema de hoje é adultério. Está aí na tela para vocês e sem delongas vamos começar. Eu quero dividir essa palestra em alguns pontos. Pode passar, por favor, o próximo. Isso. Eu vou dividir essa palestra em 4 pontos. Tá? O primeiro, eu vou dar uma introdução sobre o assunto. E nessa introdução eu vou despertar vocês para a realidade chocante do adultério, com fatos e com informações. E eu quero mesmo, talvez, chocá-los e despertá-los. O segundo ponto é, eu vou definir adultério e eu vou mostrar os efeitos do adultério. Também nós vamos ver quão danosos são esses efeitos. E no terceiro ponto, a pergunta é, há perdão para isso? Porque nós vamos pintar um quadro muito feio aqui, desse pecado. E a pergunta que virá é, puxa vida, será que há perdão? E nós vamos ver que há perdão. Vou tratar rapidamente disso. E o último ponto é uma aplicação. Como a gente vai proceder, como é que a gente procede diante desse pecado que está diante de nós diariamente, os casados. E eu vi que amanhã será defraudação o tema, né? Então os solteiros terão um pouco disso, dessa questão de como lidar com a luxúria, com a lascívia, com esse desejo sexual de forma ruim, como lidar com isso como sendo solteiro. Isso eu vou deixar para amanhã. Mas algo que eu quero falar agora é o que eu não vou trabalhar hoje, o que eu não vou tratar hoje. Eu não vou tratar de divórcio, tá? Porque seria tema para uma conferência toda. Divórcio, novo casamento, adultério como o pivô de um divórcio. Eu não vou tratar disso porque não temos tempo para isso. Tá? Então eu vou tratar do pecado do adultério. Então se vier perguntas sobre divórcio, não será tratada. Talvez eu fale rapidamente, mas não vai ser o tema de hoje, ok? Vamos lá então para a introdução, ok? Primeiro, eu quero dar algumas informações, como eu disse, iniciais e algumas realidades preocupantes sobre o adultério. Em março de 2005, a Lei 11.106 descriminalizou o adultério. Uma lei que descriminalizou. Então, peraí, quer dizer que antes disso era crime? Era crime. Né? Então, em 2005 foi descriminalizado. E sabe qual é a justificativa? Adequar o sistema penal à realidade das pessoas. Já que tem tanto, não dá para ser crime mais. Vamos normalizar, porque não pode ser crime. É muito frequente. Então essa foi a justificativa. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, século XIX, não sei se alguém aqui viu o filme A Letra Escarlate. Era um livro que virou filme. E os adúlteros, naquele tempo, no período colonial americano, eram marcados com a letra A na testa e tirados da sociedade. Então quem adulterava tinha uma marca na testa, para sempre. Claro que há aí um exagero e até uma hipocrisia, mas o ponto é como o adultério era visto e como passou a ser visto. Esse é o fato. O adultério é cada vez mais uma prática aceitável, não é? Uma prática comum na nossa sociedade. E isso veio da revolução sexual dos anos de 1960. Hippie, né? O festival dos Estados Unidos, Woodstock e por aí vai. Então nós temos aí uma revolução sexual que trouxe não uma reputação destruída como era antes de quem adulterava,
mas uma reputação destruída de quem não faz isso agora. Não é assim com você? Às vezes você fala assim, não, eu não vou nem olhar. Aí o teu amigo fala, tá, vai nem olhar, cara. Tá louco? A nossa reputação passa a ser destruída porque a gente não faz o erro, a gente não comete o erro. Então o jogo virou. Esse é o ponto aqui. A virgindade das meninas, o jogo virou completamente, né? São motivo de zombaria. As meninas que são virgens são zombadas. Porque o mundo está de cabeça para baixo e é assim mesmo. Não há mais vergonha associada à descoberta do adultério como se havia antes. Era vergonhoso e não é mais. Filmes, novelas, séries retratam o adultério como algo normal. Se eu pedir para você lembrar de um filme, uma novela ou uma série que tem adultério, talvez não dê nem para... É muito, não é? É o tempo todo adultério, é o tempo todo incitação, e às vezes, e aí você vê até gente torcendo para o caso dar certo. Né? Tá, os casados têm um caso, você torce para o caso dar certo, porque você é enredado por isso. Virou o jogo, pessoal. E até o adultério, em muitos consultórios psiquiátricos, é visto como uma terapia, do tipo, tenha um caso. Você está muito estressado no seu casamento, tenha um caso. Vocês acreditam que isso é verdade? Pois isso é verdade. É um adultério terapêutico. Se há amor, não é isso? Então pode. Uma pesquisa no Brasil, aí, 2016, avaliou que 50,5% dos homens, metade dos homens entrevistados e 30% das mulheres admitem já terem sido infiéis ao cônjuge. Isso os que admitiram, não é? Mas o número é alto. O ponto é, o número é alto e a coisa mudou. E eu quero dar agora algumas evidências dessa normalização. Antes. Isso, algumas evidências dessa normalização, ou seja, está normal, está aceitável e pior, está valorizado o adultério. Evidência, não se assustem, ou melhor, se assustem. Porque é esse o meu ponto, eu quero chocar um pouco vocês com essas informações. Plataformas virtuais em aplicativos criados para adulterar e apagar rastros de infidelidade. Sim, existem aplicativos que apagam tudo que a pessoa que você programou para apagar, ele apaga. Você lê e ele apaga. Isso já existe. No Canadá, em 2002, foi criada uma plataforma que é preferência mundial para a traição. Vou dar os números aqui. 60 milhões de membros em 53 países. O slogan desse aplicativo, dessa plataforma, Life is short, have an affair. Em português, a vida é curta, tem um caso. Esse é o slogan. 2018, dessa plataforma, 442 mil novos usuários por mês. 5,3 milhões no ano. Estados Unidos, Canadá e, adivinha que país? Brasil, estão entre os mais infiéis dessa plataforma. Outras plataformas e aplicativos, salas de bate-papo em que você não precisa se identificar, aplicativo de relacionamento, onde você pode até simular, você pode fazer um fake seu, um avatar, não sei, você não precisa se expor. E mais dois slogans dessas plataformas, desses aplicativos que chamam ao adultério. Flertar não é só para solteiros e solteiras. Isso é um slogan. O outro, reviva uma paixão e encontre uma aventura. Isso são slogans que existem de aplicativos. Vamos lá. Qual o problema? Claro que você deve imaginar, a maioria dos usuários são sim homens, mas isso vem mudando cada vez mais. Os sites e aplicativos para encontros extraconjugais já são pensados por mulheres para mulheres. Existem sites para relacionamentos extraconjugais só para mulheres. E uma dessas criadoras desses aplicativos, dessa plataforma, disse assim: o objetivo é captar as mulheres que querem arrumar um amante e vencer o tabu que ainda existe sobre a infidelidade feminina.
5,5 milhões de usuárias no mundo, esse aplicativo de mulheres para mulheres traírem. Que mais de evidências? Motéis com foco em privacidade e segredo. Garagem dentro do quarto. O nome do estabelecimento não vem quando você paga e sai a maquininha do cartão, para que, caso alguém pegue, aparece lá churrascaria ou qualquer outra coisa. Aplicativos, como eu disse, que apagam rastros da infidelidade e até que nem aparentam ser um aplicativo. Pasmem, tem aplicativos para traição que tem a imagem de uma calculadora. Para o cônjuge nem suspeitar. Ele é colocado dentro de um outro aplicativo que precisa ter senha. Para entrar no aplicativo que é uma calculadora. Escritórios de detetives particulares especializados em infidelidade, uma empresa nos Estados Unidos chamada Infidelidade, divulgou que eles tratam de 150 a 190 casos por ano. Faz a conta aí por mês. 150 a 190 casos por ano de infidelidade conjugal. Só mais um pouco, só para a gente ver o buraco que nós estamos envolvidos nesse mundo. Cartões de datas comemorativas para adúlteros. Já pensou nisso? Já pensaram nisso. Se você não pensou, pensaram. Nos Estados Unidos tem um cartão de Natal assim: como cada um celebra com a sua família, estarei pensando em você. E você entrega, ou você não, né? O homem entrega para a amante. Cada um com a sua família, mas eu estou pensando em você. Cartões de Natal. Coleções de cartões chamada Amante Secreto. 24 tipos de cartões assim, para pessoas que têm casos. Para não passar esquecido, né? É de abrir a boca mesmo, é impressionante. E por fim, a cultura do entretenimento banaliza casamento. Banaliza o casamento e celebra o adultério. Quer ver uma coisa? Música. Eu sou dos anos 90, nasci nos 80, mas a minha infância foi nos anos 90, ouvindo pagode. Tá, você vai me zoar depois, mas tudo bem. Eu cresci ouvindo, tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser para sempre seu. O que o corpo faz, a alma perdoa. Ou então, Hélio, o namorado dela, eu e minha namorada, e aí tem uma troca ali. Isso está nos anos 90. Se eu falar do funk hoje, não vou nem falar, né? Como é celebrado a diversidade de parceiros e parceiras. Literatura, livros que pessoas escrevem com esse fim, para atiçar a sua imaginação, para atrair, para dar ideias. Cinema, novelas e séries, facilmente, como eu disse, você vai lembrar de alguma coisa que tenha traição. E publicidade e comerciais. Qualquer produto tem um belo exemplar de um ser humano para vender um produto, não é? Qualquer produto está assim. Eu vou para o seminário pela Imigrantes e ali, não sei se alguém já passou por ali, tem um outdoor da Lupo. Há anos, é muito antigo aquilo. E eu me lembro quando era criança. É um outdoor gigante, não sei a dimensão dele. E sem Lupo é roupa íntima, meia, né? Então sempre tem um belo exemplar de um ser humano. Às vezes eles trocam ali, ou é mulher ou é homem, mas está lá, seminu, com a calcinha, o sutiã, ou com a cueca, e você está lá passando com o seu carro, você vê de longe e vai não sei quantos minutos ou segundos olhando se você está na sua frente. A publicidade está escancarada para levar você a se enredar nesse meio. Qual é o fato dessa introdução toda? Somos bombardeados de estímulos eróticos diariamente, é ou não é? É fato, gente. Não dá para negar. É isso. O apelo sexual vende. Homens, nós sabemos que mulheres provocantes chamam a atenção. Isso vende. Qualquer produto. E o Albert Mohler, em um livro que eu estudei para preparar essa palestra, cita uma frase de um líder aí dessa geração atual. Ele diz assim, essa pessoa: somos a primeira geração em que o adultério não é mais um problema. Temos tão poucas expectativas quanto a monogamia, ninguém espera mais ficar monogâmico, né? Estar monogâmico. Ou fidelidade, ninguém espera mais ser fiel, que o adultério não é uma coisa importante. Então, o ponto que eu quero pintar, o quadro que eu quero pintar aqui é:
Pessoal, o mundo não está brincando. Talvez você esteja brincando de ser crente. O mundo não está brincando de te levar para onde Deus não quer que você vá. A gente não pode perder isso de vista, de que a gente está vivendo uma vida tranquila. Se está tranquilo para você, homem, tem algum problema. Se você não tem nenhuma luta nessa área. E mulheres têm tido cada vez mais lutas nessa área. Não é para estar tranquilo. Porque o mundo não brinca. Eu trouxe esses dados e essas informações justamente para chocar você. O quanto está fácil trair o cônjuge. O quanto é valorizado, o quanto tem esquema para isso, pronto, para você entrar e não ser descoberto e não ser descoberta. Vamos seguir então, essa foi a minha introdução e no final eu vou pegar ela de novo para amarrar e terminar. Vamos lá, o que é o adultério e quais os seus efeitos? Eu trouxe aqui 3 definições. Bom, no entendimento mais comum, adulterar é abandonar a fidelidade conjugal, isso é simples de entender, por meio de uma relação fora dos laços do matrimônio. Você abandona a fidelidade que você prometeu ao seu cônjuge por outra relação que é fora da relação de aliança. A expressão adultério vem do latim ad alterum, lembra, né? Ad alterum torum, que quer dizer para outra cama, ou na cama do outro. Ad alterum. É daí que vem essa expressão. O David Clarke diz, adultério é um relacionamento sexual voluntário ou pensamentos voluntários sobre essa atividade sexual, entre uma pessoa casada e outra que não é o seu parceiro conjugal. O David Clarke vai um pouco mais. É o relacionamento sexual e até o pensamento. A gente vai ver isso, que isso não é novo. Nós vamos ver o texto, que você já deve estar imaginando qual texto que eu vou. Já, já. E o Jay Adams diz assim, adultério é a infidelidade, é não ser fiel de um cônjuge dentro do casamento. É o pecado sexual que uma pessoa comete com outra, que não a pessoa a qual deveria estar mantendo exclusiva relação sexual, violando o pacto, violando a aliança de companheirismo pela introdução de outra parte nesse quadro. Eu sei que não é algo difícil da gente entender o que é adultério, mas eu só trouxe 3 definições que têm algumas coisas em comum aqui, que é não ser fiel à pessoa que você prometeu ser fiel e colocar uma terceira pessoa nessa relação. Isso é adulterar. E nós vamos ver que o adultério vai além do ato em si, e a gente vai ver isso agora com alguns dos textos que eu escolhi para a gente trabalhar. Vamos lá, 2 principais textos. O primeiro é simples, né? Não adulterarás. Simples, que não precisa de explicação. Não adultere. 10 mandamentos, 7º mandamento, Êxodo 20 e Deuteronômio 5:18. E o segundo texto, que eu vou focar um pouco mais de tempo nele, é Mateus 5, de 27 a 30, e eu quero ler com vocês. Se você pode acompanhar pelo telão ou abrir na sua Bíblia, diz assim a palavra do Senhor. Ouvistes o que foi dito, Jesus dizendo, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Eu sei, você deve estar pensando aí, nossa, vou sair daqui, tem uma guilhotina ali logo no final para a gente passar. Não, calma. A gente vai explicar esse texto de Mateus, mas os 2 principais textos são esses. 10 mandamentos em Êxodo e repetido em Deuteronômio, não adultere. E Jesus corrigindo, não é dando um novo mandamento não, ele está corrigindo a tradição dos fariseus sobre o mandamento que foi dado a eles. Vamos lá. Primeiro ponto então, dos efeitos, do que é adultério e seus efeitos. Primeiro, o adultério é um pecado antigo. Não é de hoje, pessoal. 10 mandamentos lá, não adultere, já faz tempo, né? Bom, o 7º mandamento está lá incluído nas tábuas da lei, tá? Os 4 primeiros, se vocês se lembram, se refere à relação do homem com Deus.
e os 6 demais, relação do homem com o seu próximo. É claro, essa divisão é útil, didaticamente. Mas é preciso entender que os mandamentos são entrelaçados. Se você não ama o seu irmão, como é que você ama a Deus? Percebe? Os mandamentos são todos entrelaçados. Então, o propósito de todos eles é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você não quer mentir para o seu próximo, que é um mandamento lá da tábua, da segunda tábua da relação com o próximo. Mas está tudo ligado à relação do homem com Deus. Tá? Por exemplo, o 5º mandamento, que é honrar pai e mãe, é uma escola para ensinar a gente a honrar a Deus, que é o superior dos superiores. Né? Vem o 6º mandamento, valorizar a vida humana, não mate. Honre o superior, não mate o outro, não mate o próximo, que é a imagem e semelhança de Deus. E vem o 7º, ame ao próximo. Qual é a relação mais íntima do próximo? É o casamento. Não adultere. Não seja infiel. Você prometeu algo para o seu cônjuge. Ame-o sendo fiel. E assim você ama a Deus. Tá? O adultério é esse rompimento da aliança com a pessoa mais íntima que você tem. O seu próximo. Com quem você se torna um. Eu costumo falar isso quando eu falo sobre casamento, para os que são pais aqui, talvez o reverendo, mas a pessoa com quem você é mais íntima não é o seu filho, é o seu cônjuge. A Bíblia fala que você é um com quem? Com o seu cônjuge. Seu filho vai se tornar um com outra pessoa, tá? Eu tenho 2 filhas, você imagina como é isso para mim, mas é. Elas vão se tornar uma com outro homem. E tem que ser assim, é a vida. Meu vínculo mais forte é com a minha esposa. Eu sou um com ela. Então, é por isso que o adultério é tão mal, tão vil, porque quebra o relacionamento mais forte que um ser humano pode ter com o outro. É muito vil isso, é muito mal. E, claro, era um pecado conhecido, tanto é que não foi preciso explicar. Não adulterarás. O que é? Não, Deus não explicou, não adulterarás. Já estava entendido para o povo. Deus entrega os 10 mandamentos para o povo, e isso é importante você saber o contexto. O povo sai do Egito, encharcado de 400 anos de Egito, outra maneira de ver, outros deuses. Deus tira eles, liberta eles, e agora Deus vai dar a lei que exprime o caráter de Deus. E Deus diz assim, essa lei tem a ver comigo, como eu sou. Vocês têm que ser como eu sou, sejam santos porque eu sou santo. Então essa lei é o caráter de Deus para eles refletirem, para o povo refletir, vivendo de acordo com a aliança. Veja, então, ser fiel ao cônjuge, ou não adulterar, é muito mais do que ser fiel ao cônjuge. É refletir Deus. Ser fiel é muito mais do que não trair, é refletir a Deus. Como foi orado pelo Filipe, nós estamos sendo transformados à imagem, não é? Do nosso irmão mais velho. Ele não adultera. Não adultere, você reflete meu caráter. Você está sendo refeito à minha imagem. Isso é santificação. Estar sendo refeito à imagem de Cristo. Então é muito mais do que não trair. É como se Deus dissesse assim, os outros povos vivem pelas suas leis, são guiados pelos outros compromissos, por outras visões de mundo, mas vocês, Israel, vocês refletem a mim. Não sejam infiéis, porque eu não sou infiel. Reflitam a mim. O que é exigido então é fidelidade no casamento. Cumpra o voto que você fez. Monogamia é o ponto aqui. E eu costumo dizer também, quando falo de casamento, quando vem um casal procurar ajuda, ou dizendo, pastor, eu acho que não dá mais e tal, a minha pergunta é, o que você prometeu para sua esposa diante de Deus, do seu pai, do pai dela? Você lembra? Então, o que você prometeu? Você prometeu ser fiel até a morte, até que a morte separe. Seja homem, cumpra o que você prometeu. Está disposto? Tenha palavra. O problema é que hoje também ninguém está nem aí com ter palavra mais, né? Promete, mas depois não. Se não der certo, termina, não é? Se não der certo, separa. Mas lá diante do pastor, promete.
diante dos pais da noiva, vai ser fiel. Mas sai dali e fala, se não der certo, você para. Que mundo é esse, pessoal? É esse o mundo que nós estamos, que nós vamos criar nossos filhos. É esse o mundo que você está. Sim, embora o abandono da fidelidade conjugal, abandonar a fidelidade, ser infiel, caracterize o adultério, esta é só a ponta do iceberg. O adultério tem raízes mais profundas e ele já é real antes de se consumar. E aqui eu vou para o meu segundo texto, que é o texto de Jesus, mas nós lemos: o adultério é um pecado que nasce no coração. É um pecado antigo e é um pecado que nasce no coração. Vamos lá, nesse texto aí que nós já lemos, o ponto do contexto ali é o seguinte: os escribas e os fariseus limitavam o adultério somente ao ato, ao ato externo, ao fato consumado lá, ao ato físico. Eles fizeram a mesma coisa com o não matarás. Eu só mato se eu matar de fato. Jesus veio e corrigiu. Não, se você odeia, você matou. Se você odeia no coração, já matou. Mesma coisa com o não adulterarás. Nunca fui para a cama com outra pessoa, nunca adulterei. Jesus corrige isso. Não é isso. Aliás, parêntese, qual é o 10º mandamento? Não cobice a mulher do seu próximo. Jesus só retoma o 10º e põe junto com o 7º. Vocês entenderam? Cobiçar é pecado. E eles estavam pensando que não, só se eu não for para a cama e realizar o ato. Meu amigo, você pecou muito antes, no 10º, caiu no 10º. Aliás, caiu em todos. Caiu no primeiro, que você teve um Deus além de mim, você. A tua vontade foi Deus para você. Você cobiçou, você mentiu, caiu um monte. Mas o ponto é que Jesus aqui corrige essa interpretação da tradição dos rabinos e ressalta que a lei é pura. Adultério inclui olhar com desejo, com malícia, com parar e desejar e tramar. Já adulterou? Adultério está na intenção interna, essa palavra ali não explicitada. Teve a intenção, caiu já. Começa no coração. O problema é o coração, pessoal. A proibição não é, claro, de um homem sentir atração. Você deve estar se perguntando, peraí, então como é que eu vou namorar os solteiros? A proibição não é sentir atração por alguém, claro que não. A proibição é cobiça, com lascívia, com desejo impuro. É o olhar que envolve e te faz pecar. Você sabe do que eu estou falando. Por mais que eu fale aqui, eu acho que você sabe o que eu estou falando. Não é sentir atração, não é se interessar por alguém. Beleza física externa chama atenção, claro. E isso atrai, e tudo bem. A questão é o olhar depois disso. E você sabe do que eu estou falando. Adultério para Jesus, então, é intenção interna. E, claro, o ato externo. A fidelidade, então, do marido, da mulher, é uma fidelidade, primeiro, de dentro, do coração. É esse o ponto. Então, o chamado à santidade exposto nos mandamentos é mais que uma questão de conduta externa. Consegue entender? O chamado à santidade é mais do que eu posso ver. Porque o que a gente pode ver é limitado. Deus pode ver muito mais do que o homem. E Ele chama você para ser santo no que Ele pode ver, que é você inteiro, por dentro. O chamado à santidade é uma questão do coração, em primeiro lugar. Então, reveja, a partir de hoje, seu conceito de santidade. Porque o fariseu, e a gente cai muito nesse pecado, pessoal, não estou fazendo nada de errado, estou 10 com Deus. Jesus fala assim, poxa, mas você não entendeu que Deus vê o seu coração. Para de ser fariseu. Trabalhe o coração. Trabalhe o coração. Toda a intenção, desejo e ato sexual devem acontecer, então, apenas no contexto do casamento. O que passar disso, quebrou o 7º mandamento. E não somente não devemos cometer esse pecado, nós não devemos nem desejar cometer. Percebe como Jesus
trouxe a correta interpretação da lei, tirou a santidade, a máscara do fariseu, que nunca traí, nunca fui para a cama, tô 10 nesse mandamento. Caiu quando você deseja, quando você trama isso. Então a trajetória do pecado do adultério vem muito antes de chegar no fato em si. Tiago 1 fala isso, né? O pecado vem começa lá da cobiça. E aí você peca. E isso gera morte. É lá dentro que começa. É mais que uma questão sexual, como eu disse, é a questão de corrupção dos desejos. E aqui, o ponto é o coração, né? O coração não é esse órgão que pulsa sangue. Para o hebreu, coração é todo o seu ser. É tudo o que você é. É tudo o que você é. Então é onde mora a nossa inclinação. É onde nasce o desejo. E olha o que Jesus diz, eu peço que você abra agora rapidamente em Marcos 7. Marcos 7, 21. O que Jesus diz sobre o coração. Marcos 7, 21. De novo, sabe qual era a controvérsia aqui? Jesus, seus discípulos não estão lavando a mão, hein? Ato externo. Aí Jesus fala assim, Marcos 7, 21. Porque de dentro, do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, malícias, o dolo, lascívia, e assim vai. O ponto é que Jesus está falando, é muito mais do que externo, gente. Santidade é primeiro interno. É um pecado que afeta todo o homem. Razão, emoção, vontade, coração. Na primeira instância, o adultério é cometido lá dentro. Tramar e planejar, ou apenas desejar, já é cair em adultério. Lembra-se de Davi e Batseba? Quando ele adulterou? Quando ele viu o primeiro e cobiçou. Ali já foi o adultério. Depois, ele cavou fundo o poço dele, que ele cometeu o ato. Mas ele já tinha caído antes, que ele desejou que não era dele. E por isso, então, Jesus esclarece o mandamento. Adultério está nos olhos, no desejo, na imaginação. E por isso ele manda, a gente vai ver isso lá nas aplicações, lá no quarto ponto, arrancar o olho e a mão direita. As coisas mais importantes, o olho cobiça e a mão pega o que não é seu. Arranca. Então, para Jesus, lascívia e adultério estão unidos. Desejar impuramente e adulterar está junto. Quem cai na lascívia, cai no adultério. Desejar alguém que nós não temos direito é adulterar. E essa é a essência. Qualquer tendência que suscite, que te induza a isso, é quebrar o mandamento. Claro que o adultério é a expressão do eu sou Deus para mim, do ego, idolatria do eu quero e eu vou fazer. Vamos lá, próximo. Adultério é corruptor do caráter e condutor de outros pecados. Nós lemos aí Marcos 7, não é? Que é do coração que nasce isso. E a sua trajetória traz manchas, pessoal. Deixa manchas por onde passa, produzindo outros pecados. E como eu disse, o caso de Davi com Batseba, ele, para adulterar, ele mentiu, matou. O pecado puxa vários, corrompe caráter e conduz para outros pecados. E assim, dificilmente um adúltero não está envolvido com a mentira. Pensa aí naquela introdução que eu dei dos aplicativos, de um monte de coisa. O cara escondeu um aplicativo de traição numa calculadora, ele já caiu na mentira. O pecado traz outros com ele. Corrompe o caráter. As pessoas camuflam e falsificam suas declarações e sentimentos. Eu trabalhava em uma banda, eu fui músico prático por muitos anos. E um dia, viajando para tocar em algum lugar, na van, um músico falou assim, quem ama não trai, quem ama trai.
Quem ama trai. Não, é um caso e tal, mas eu amo a minha esposa, ele falou. E quem ama trai. Eu amo a minha esposa e traio. Olha o que gera uma falsificação de falar para a esposa eu te amo e trai. Corrompe o caráter e conduz a outros pecados. Adultério corrói caráter, gente. Não pense que vai ficar no adultério. O poço é mais fundo. Seguinte, o adultério é autodestrutivo e destruidor dos outros. Eu quero abrir esses textos rapidamente. Abre aí, Provérbios. Vamos ler 3 textos em Provérbios. Eu vou ler aqui, ó. O que adultera com uma mulher está fora de si. Isso vale para as mulheres, a que adultera com o homem, tá? Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Tinha lido isso? É tipo assim, você quer se arruinar? Só se você quiser se arruinar, você pratica isso. Olha a sabedoria inspirada por Deus de Salomão. É loucura, é fora de si. Provérbios 7, falando da mulher adulta, olha lá, seduziu com suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o arrastou. E ele num instante a segue. Olha agora, como o boi que vai ao matadouro, como o cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Tecla SAP. Quem vai para o adultério vai para onde? Vai para a morte. É como o passarinho que vai para o laço, vai rapidinho. O cervo que vai para a rede. Esse é o que Salomão compara quem vai para o adultério. E o último texto aqui. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, parece doce, né, gostoso, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso, como absinto, agudo, como espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, e seus passos conduzem ao inferno. Pessoal, a linguagem de Salomão para o adultério não é nada menos que morte. O que a morte traz é danoso demais, não é pouco. Vamos lá, é autodestrutivo e destruidor de outro, pode ficar nesse. Esses textos, então, Salomão considera o adultério como loucura de se autodestruir. O coração corrompido para o adultério é como alguém que sai à caça de outro para iludir, para envolver e para levar à morte. É um coração inquieto, à procura de alguma coisa. O adultério pode parecer doce e suave, mas é amargo e mortal. E Davi mostra isso no Salmo 51 e no Salmo 32. O Salmo 51 a gente sabe que ele foi escrito depois do adultério. O 32 não sabemos, mas caberia também. Enquanto eu calei os meus pecados, o que ele sentia? Doía os ossos. Dói. Porque o pecado não foi confessado. Pessoal, adultério destrói vidas, famílias, confiança, promessas e relações. Ok? Adultério destrói a maior oportunidade de imitação de Cristo. Qual é? O casamento. O casamento é o mais sério, como eu disse, dos pactos humanos e é a maior expressão da relação pactual que Deus tem com o seu povo. Você quer entender a relação de Deus com o seu povo? Deus falou, eu vou dar uma imagem para vocês disso. É um casamento. O que o adultério faz? Corrompe, destrói a maior expressão do relacionamento de Deus com o seu povo, de Cristo com a igreja. Adultério é um pecado contra essa unidade, contra um pacto. E como eu disse, os noivos fizeram promessas diante de Deus e de testemunhas. Sejam homens e mulheres para cumprir. Casados e os que vão casar, o casamento de vocês visa algo além dele. Não é o fim em si mesmo. Quando Cristo voltar e celebrar o casamento com a sua noiva, a igreja, você vai falar, é sobre isso o meu casamento, entendi. Não é um fim em si mesmo. Vocês estão espelhando a relação de Cristo com a igreja,
Pense nisso. Pense nisso. Ok? O adultério. F. O adultério destrói a comunhão com Deus. Esses textos aí falam de pessoas que saem da comunhão com Deus, perdem a comunhão com Deus e Deus pune. Olha só, 2 de Pedro, tendo os olhos cheios de adultério, está falando dos ímpios que trazem maus ensinos para a igreja, falsos profetas. Eles têm os olhos cheios de adultério e insaciáveis do pecado, enganando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, olha agora, abandonando o reto caminho, não tem mais comunhão com Deus. O adultério quebra isso. Se extraviaram, seguindo por outro caminho. 1 Coríntios, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros herdarão o reino de Deus. Relação quebrada. Não será salvo aquele que ama o pecado e se enlameia dele. E é a evidência, claro, de que nunca foi mesmo. Não herdarão os adúlteros. E o último texto, Hebreus 13:4. Digno de honra entre todos seja um matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Adultério traz juízo de Deus e traz afastamento da comunhão com Deus. E isso é muito sério. Como um vício, corrói caráter, destrói aquele que pratica e quer viver mais, é insaciável. Destrói a espiritualidade, comunhão com Deus. Deus julgará, viu? Deus vai julgar. E corrompe de tal maneira que você deve se lembrar que uma ilustração, uma imagem que Deus usa no Antigo Testamento para a infidelidade do seu povo e a idolatria, ou seja, Israel seguindo outros deuses, qual é? Adultério. Porque é uma imagem que o povo entenderia. O que é adulterar? É abandonar a fidelidade com quem eu fiz aliança, não é isso? Adulterar é abandonar a fidelidade com quem eu fiz aliança. E Deus fala para Oséias assim, agora você vai se relacionar com uma adúltera, para o povo ver o que está fazendo comigo. Vocês entraram em uma relação comigo, estão me trocando por outros deuses, estão indo atrás de outros deuses. Quer uma imagem disso? Oséias, leia Oséias. Vocês vão ver o que é o adultério, por isso que Deus relaciona essas coisas. O adultério sexual como um modelo de adultério espiritual de Israel para com Deus. Ok? E por último aqui, o que é e quais os efeitos, o adultério destrói o lar e a sociedade. Pessoal, isso é óbvio, né? O lar é a primeira vítima do pecado do adultério. Sofre o cônjuge, sofrem os filhos. Eu trabalho em um colégio que vira e mexe, vez ou outra tem uma questão. O aluno tal, fulano, Fundamental 1, 8, 9, 10 anos, está passando em psicólogo porque os pais se separaram. Só chora, você vê no aluno isso. Não quer fazer lição, porque o adultério, houve caso de divórcio, de separação, geralmente adultério. Adultério foi um tema usado lá pelos profetas do Antigo Testamento para exortar o povo. A Bíblia muitas vezes usa adúlteros, não é? Vocês me trocaram, Deus fala, por meio dos seus profetas. Vocês me abandonaram, me trocaram por outros. Vocês se prostituíram, adulteraram. E o adultério corrompia o povo e fortalecia a degradação da sociedade de Israel. Por isso que a pena para o adultério era dura, era apedrejamento, pena de morte, porque corrompia todo o povo. E isso é bem ilustrado pelo Moller. Eu quero ler essa citação dele aqui, que é muito interessante. Pode passar. Olha que interessante o que ele diz. O adultério dá início a um colapso que ameaça toda a sociedade. Pois como podemos confiar um no outro, se não podemos confiar um no outro, nosso compromisso mais íntimo? Exemplo, se não conseguimos manter a confiança e a fidelidade dentro do pequeno e inerente universo do casamento, se a gente não consegue manter a confiança nesse círculo, um homem e uma mulher que prometeram, como é que a gente pode confiar um no outro no comércio, na política, nos negócios, na cultura, na vida?
Uma cultura que aceita o adultério está aceitando dentro de si uma pílula envenenada para todos os outros relacionamentos. Percebe? O que é mais sério, alguém diz, eu não dou valor a isso, é infiel. Não vai ser infiel no trabalho? Se com quem ele prometeu, ele é. Nas outras relações é mais tranquilo. O adultério, de modo primordial, ataca tudo que é honroso, bom, verdadeiro, fiel, rompendo laços e compromissos preciosos. É isso aí. Então, vamos lembrar o que o adultério, quais são os seus efeitos? Olha só, adultério é um pecado antigo, adultério é um pecado que nasce no coração, adultério é corruptor de caráter e condutor de outros pecados, adultério é autodestrutivo e destruidor de outros, lembra de Provérbios. Adultério destrói a maior oportunidade de imitação de Cristo, o casamento. Adultério destrói comunhão com Deus. Adultério destrói o lar e a sociedade. Agora para um pouquinho e olha para mim, faz a relação da introdução que eu fiz, do buraco que o mundo está, valorizando o adultério, facilitando o adultério, incentivando o adultério com isso aí. Estão facilitando a não comunhão com Deus, estão valorizando a destruição do lar, estão valorizando a autodestruição, estão promovendo a destruição do seu caráter. Percebe onde a gente está? Por isso que eu estou falando, a gente não está aqui para brincar, pessoal. Vida cristã não é brincadeira, igreja não é clube que você vai para passar um tempo. O mundo não está brincando com você. Vamos seguir para o terceiro ponto. Aqui vai mais rápido agora, tá? Porque o principal ponto era esse, os efeitos do adultério. E aqui eu vou mais rápido. Terceiro, há perdão para o adultério. Depois disso que eu falei, né? Meu Deus do céu. É no coração e causa tudo isso. Tem perdão para isso? Vamos lá. Tendo em vista, então, tamanha maldade e seriedade desse pecado, será que é possível perdoar um pecado tão destruidor como esse? Primeiro ponto, sim, Deus perdoa o adultério do seu povo. Deus dá graça, Deus é cheio de misericórdia, Ele perdoa o adultério do seu povo. Olha só, Ezequiel 16, estabelecerei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais fale a sua boca soberbamente, por causa da tua vergonha, do teu opróbrio, quando eu te houver perdoado de tudo o que fizeste, diz o Senhor Deus. O capítulo 16 de Ezequiel é para maiores de 18 anos. Depois você marca aí para você ler. Deus fala para o povo o que ele fez, o que o povo fez, o que Deus fez primeiro para o povo. Eu te tirei, você era um povo, eu tirei você, eu te enfeitei, e você me traiu, e aí dá a descrição pesada. E no final ele diz, eu vou perdoar, porque eu tenho uma aliança com você. Oséias mostra isso, que Deus perdoa o adultério espiritual do seu povo, conduzindo de volta. Pessoal, há sempre perdão, há sempre a ação divina, provocando a tristeza no coração do adúltero, levando esse adúltero ao arrependimento. Davi, quando foi confrontado, Deus leva o adúltero a confessar o seu pecado. Por isso Deus o perdoa, porque há arrependimento. Davi foi um desses. Eu vou encontrar Davi no novo céu e na nova terra. O adúltero pesado que ele fez, mas eu vou encontrá-lo lá. Mas um fato é, ser perdoado não significa estar isento de consequências. Davi sofreu consequências. Ele sofreu. O filho dele morreu. Deus não poupou o filho que ele teve com Batseba, o primeiro. Ele orou e Deus tirou. Vai sofrer a consequência. Mas Deus perdoa. Há graça para isso. Há graça para isso. Segundo, Jesus perdoa o adúltero arrependido. A gente vai lembrar, né, da mulher adúltera, quem não lembrou disso. E claro, não dá tempo da gente ver o texto, mas o texto ali tem um julgamento armado. Porque eles não queriam julgar a mulher, eles queriam pegar Jesus. Por isso que Jesus faz o que faz. Eu sei que esse texto é muito usado para quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Está errado, tá?
Porque aí não tem mais disciplina na igreja, não tem mais, ninguém pode exortar o outro. Não é isso esse texto. Esse texto foi um contexto totalmente de um julgamento armado ali para aquela mulher. Que, aliás, ela foi sozinha, né? Ninguém adultera sozinha. Cadê? Ela foi sozinha. Quem estava adulterando com ela? Cadê? Só estava ela? Então tem uma armação ali para Jesus. Por isso ele faz o que faz. Mas ele se depara com esse caso de adultério e diz, eu não te condeno, vá e não peques mais. Ele perdoa essa mulher. Ele dá uma nova chance para ela, visivelmente arrependida ali. Então, sim, há perdão para esse pecado. Novamente, para os arrependidos, legitimamente arrependidos. Terceiro, o Espírito Santo conduz o adúltero ao perdão. Pessoal, Paulo tratou o adultério de maneira severa e sempre incluiu esse pecado na lista dos mais horríveis. E nós vimos por quê, né? É horrível mesmo, é devastador esse pecado. Ele diz que é uma prática que leva à condenação eterna. Os impuros não herdarão o reino dos céus. Só que ele diz em 1 Coríntios 6 também, que tais fostes alguns de vocês. E abre aí 1 Coríntios 6, para a gente ler esse texto. 1 aos Coríntios 6, 11. 1 aos Coríntios 6, 11. Ele dá aquela lista de pecados que os que praticam e permanecem não vão herdar o reino dos céus. E no versículo 11 ele diz assim, tais fostes alguns de vós, alguns de vocês foram assim, mas vós vos lavastes, fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O Senhor, pelo seu Espírito, conduz o adúltero ao arrependimento. E essa, meus irmãos, é uma evidência clara que você é do Senhor. Quando você chora pelo seu pecado. Quando você tem nojo disso. Quando você vai para a lama, para o esterco e come aquilo, pensando que tem algum prazer e depois quer vomitar. Isso é uma evidência de que você não é mais seu. De que tem o Espírito Santo dentro de você, que te conduz à santidade. Então o Espírito conduz ao arrependimento, que leva ao perdão. A conversão é essa nova identidade, é esse ser nova criatura, não é uma nova religião, não. É uma novidade de vida, é ser alguém novo. E alguém novo, mudado pelo Senhor, tem tristeza ao pecar. Avalie, então, a sua vida de santidade que começa aqui dentro. E o último ponto agora, para a gente ir para o ponto final, talvez eu tenha passado do tempo, mas vamos lá, quero terminar. Como é que a gente procede diante disso? Fala, Guilherme, e aí? Como é que a gente lida com isso? Tá, já entendi que é horrível, que o mundo não está de brincadeira com esse pecado, está promovendo, está facilitando para todo mundo, e já vi que Deus perdoa. E graças a Deus por isso, quem se arrepende legitimamente. Agora, como é que a gente procede? E eu vou dar aqui algumas sugestões ou dicas. Como é que a gente deve agir caso estejamos sendo tentados a cair em adultério? E aqui, pessoal, a gente não vai ser hipócrita, tá? Eu li o Carson, que é um grande autor falando sobre isso, ele escreve assim, escrevo sobre o 7º mandamento, escrevo com muito pesar, eu sou culpado desse pecado. E a gente sabe, nós homens que somos massacrados, e as mulheres estão sendo cada vez mais, mas os homens são muito massacrados por isso. A gente cai nesse pecado. De olhar e reter o olho. E desejar. E ser infiel com a mulher com que a gente prometeu ser fiel. Não sejamos hipócritas. Eu sou réu desse pecado. E eu luto contra isso, e Deus sabe o quanto eu lamento quando eu caio, e quanto eu me odeio por isso. E se você já caiu nesse pecado, tanto interno como externo, como é que age? E se eu descobrir que meu cônjuge adulterou? Primeiro, fuja. Vou repetir. Fuja. É fácil, você vai guardar essa palavra de 4 letras. Fuja. E elimine radicalmente situações em que o adultério pode assumir o controle do seu coração. Lembra lá? Se o teu olho direito te faz pecar,
arranca. Se tua mão direita, arranca. É melhor ir para o céu manco, sem maneta, sem olho, caolho, do que ir para o inferno pulando, olhando tudo. Seja radical. O ponto aqui é que elimine, pessoal, qualquer coisa que te induza a isso. Seja radical com o pecado. É esse o ponto de Jesus. É claro que não é literal. Alguns na história da igreja acharam que fosse literal. Orígenes, por já ouviu falar dele? Ele se castrou. Mas tinha olhos ainda e tinha pensamentos. Como é que faz com o pensamento? Não dá para tirar o cérebro, né? Não é literal, é claro que não. É radical. Até rima. Não é literal, mas é radical. Então, seja radical com o pecado, arranque o olho, ou seja, não olhe. Ande como se não tivesse olho. Elimine as fontes da tentação, inutilize alguma coisa para não pecar. Está disposto a isso, cristão? Está disposto a isso, você que leu assim, quem não negar a si mesmo não é digno de mim. Está disposto a isso, você que leu assim, quem amar mais a si mesmo não é digno de mim. Você está disposto? Essa é a hora. Esse é um dos exemplos mais claros, para os homens principalmente. Está disposto a tomar essa cruz e carregar? Difícil, né? Bem-vindo ao cristianismo. Bem-vindo a ser cristão nesse mundo que tem aplicativo para esconder o adultério. Bem-vindo. Não brinque, não flerte com tentação, pessoal. Você vai cair. Você não sabe, você sabe o quão destrutivo é esse pecado. O mundo não brinca de tentar você. Negue-se a si mesmo. É preciso agir de forma drástica a fim de livrar-se de tudo que te levará a pecar. Ô Guilherme, mas você está sendo muito careta, né? Ah, é, Satanás? Porque é isso que o mundo está dizendo para a gente. E a igreja está dizendo também. Pô, mas é muito puritano. Aqui é mais leve. Lide com o texto, brigue com Jesus, não comigo. Briga com ele. Leia Mateus 5 e briga lá. Fica brigando a madrugada inteira com Mateus 5. Arranca o olho. Esse é Jesus, o Jesus Paz e Amor aí do programa da Fátima Bernardes. Jesus é. Não. É isso que o mundo acha que é esse Jesus. Pessoal, a presente vida não é a única que temos. Tem castigo para isso e é eterno. Jesus não brinca com castigo. O inferno é prometido para os que vivem, para os que amam o pecado, para os que amam isso. Não quer ser radical? Está pensando só nessa vida, né? Você não entendeu ainda que você tem outra vida. Nada, por mais precioso que pareça para nós, deve ser mais desejável que o céu. Nada. Nem o seu iPhone, nem o seu mouse, nem o seu Mac. Isso não é mais precioso com o céu, que o céu. Não é. Renuncie àquilo que o mundo te oferece, te faz pecar por um bem muito maior. A gente não acredita nisso, né? Ter coragem de falar não, porque você tem o céu. Pô, o céu parece algo tão etéreo, tão anjinho com harpa. A gente tem pouca ideia do que é a bênção de estar com o Senhor. Por isso que a gente fica brincando e flertando com o pecado. É por isso. Esteja disposta a abrir mão de coisas preciosas para não pecar. Na prática, jogue fora revistas e imagens que suscitem pecado. Isso aqui talvez anos 90, né, começo do ano do 2000. Revista, talvez, nem sei. Eu lembro que no colégio, talvez todo mundo tenha uma história de colégio assim, os que viveram nos anos 90. O cara levava lá, a 7ª série, levava uma revista lá e chamava, de repente, estavam todos os meninos juntos. Coisa boa não era. Aí lá tinha uma revista. Entre as aulas que o professor saía, tinha uma revista. Mas se tem, joga fora. Não é assim. Não irei, não pegarei. Não é assim, é taca fogo. É radical, é esse o radicalismo. Mude o computador de lugar na sua casa. Põe a tela para onde alguém está passando possa ver. Tem coragem? Desinstale programas app. Cai fora do negócio, pessoal. Cai fora. Desinstala. Não vai doer. Apertar lá o Instagram, tem um xizinho. Aí você aperta o xizinho. Aí sumiu. Aí você não tem mais.
Aí você vai baixar lá, vai ser... Na hora que você for baixar, você vai pensar muito mais. Eu estou indo... Olha o caminho que você vai fazer para o pecado de novo. Se o Instagram te faz pecar, arranca. Se o mouse, se o Facebook, se o que for aí, o Twitter te faz pecar, seja homem para os homens, seja mulher. Arranca isso. Ame o seu Senhor. Porque a gente canta, Senhor, eu te amo. Aí ele fala, você me ama? Então arranca o Instagram aí. Peraí, Senhor, não é assim também. Eu te amo, ama ou não ama? Porque aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Exercício aí, essa... O que mais? Instale programas e aplicativos que bloqueiem páginas. Existe isso, viu? Falem com o pessoal de TI, existe isso. E aplicativos que bloqueiam. Ou, me dá um termo aí, Dariel, você que é da área. Ele é da área de TI. Um termo que restringe, um termo que corta, bloqueia. Acho que bloquear é o melhor termo, né? Existem termos que bloqueiam, tá? Una-se a amigos e amigas para que haja prestação de contas quanto a isso. Não tem vergonha não, pessoal. Ninguém é santo como você pensa. A gente tem máscara, sabia? Você não sabia, eu estou falando para você. As pessoas têm máscaras. Pega o seu amigo e fala, meu, estou caindo nisso. Eu também. Eu esperava que você fosse falar isso mesmo. Vamos nos juntar e vamos prestar conta? Vamos lá? Vamos um grupo aí. Não fique a sós com pessoas do sexo oposto, nem crie laços, vínculos emocionais com essas pessoas. Cuidado com isso, casados. Perigoso. Substitua seus hábitos. Seja radical com o pecado. Ele não pega leve com você. Não pegue leve com ele. Só para ilustrar isso, eu quero só... É rápido, Natan, estou terminando, tá? Você fala assim, Guilherme, isso não dá, cara. Esse pecado não dá pra gente... Não dá pra gente não fazer isso. Eu quero te convidar, você crente, a crer na Bíblia. É isso mesmo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas que vem a ira de Deus. Qual é a ordem de Paulo? Faça morrer. Felipe, faça morrer. Marcelo, faça morrer. Laiane, faça morrer. Nós temos ordem para isso. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Você crê que uma vida com Deus vai te fazer pecar menos? Eu creio porque está escrito. Porque se eu fosse crer no Guilherme, sem o Espírito Santo, imagina. Eu creio porque Deus falou. Anda no Espírito e você vai conseguir. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, o Guilherme que era que existia antes, a Amanda que existia antes, o Dariel foi crucificado com ele, o César, o Douglas, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Você crê que você pode vencer esse pecado todo dia e seguir vencendo? Sim ou não? Lide com os textos, não comigo. Não, mas isso aí é outra realidade. Lide com os textos, se você tem o Espírito Santo dentro de você. Faça morrer, ande no Espírito. Eu estou morto para isso. A minha pergunta é, como é que anda a sua vida devocional? Porque quem geralmente fala, isso é impossível. Pergunta a seguinte, como é que anda a sua vida de oração e leitura bíblica? Então, vamos junto tentar melhorar isso para a gente vencer, para quando passar aquele exemplar exímio do sexo feminino na sua frente, você viu, não tem como evitar. Você viu que passou, mas você prossegue, você não olha de novo. E aqui está uma boa hora para você exercitar o orar sem cessar. Ótima hora para você exercitar isso. Passou o exemplar, Senhor, me ajuda. Senhor, eu não consigo, Espírito Santo de Deus me ajuda. E vai todo dia isso um pouco, gente. Faça morrer. Você crê nisso ou você só lê? Toma vergonha e creia. Você já morreu para isso. É isso que a Bíblia diz sobre você. Seguindo. Faça um acordo com seus olhos. Lembra de Jó? Fiz um acordo com os meus olhos. Como é que eu colocaria, que eu fixaria o olho em uma mulher? Pessoal, faça um acordo, desvie os olhos. Faça um acordo.
da dependência do Senhor, mas faça um acordo. Terceiro, arrependa-se de todo o coração, confesse o seu pecado e volte-se para o Senhor. Pessoal, não arruma desculpa. Para de ser assim, mas também você não sabe o grupo que eu tenho no WhatsApp. Se o teu WhatsApp te faz pecar, é simples, gente. Sair do grupo. Está em português? Deve estar. Aí você sair. Tem certeza? Sim. Não vai doer. Não tem desculpa. Mas são os hormônios. Lembra, o reverendo Jonatas falou, José também tinha hormônios. Ele conseguiu. Mas a facilidade... ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta, né? Pode ser bobo, desculpa, mas assim... Vamos lá. Vamos ser crente, pode brincar. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo. Arrependa-se. Coloque-se diante do Senhor. Arrependimento é fundamental. É o coração o mal. É o coração. Mude a direção, arrependa-se, faça um voto com seus olhos e ande no Espírito, oração, vida com Deus. Próximo, aprenda a perdoar. Essa é a lição mais difícil, se o cônjuge cometeu isso. Pessoal, não é fácil perdoar alguém que cometeu adultério contra nós. Exige humildade, porque causa feridas. Lembre-se, Deus perdoou o adultério. Deus perdoou o adultério espiritual de Israel. Sejamos imitadores dele. Perdoe. Perdoe. Eu não estou dizendo que é fácil, busque aconselhamento pastoral, mas perdoe. Penúltimo, ore e leia a Bíblia junto com seu cônjuge. Casados, sejam instruídos pela palavra de Deus, não pelas séries da Netflix, pessoal. Que vão te levar. Vão te levar. Não espere que seu casamento, importante isso, te faça feliz do jeito que você quer, todos os dias, todas as maneiras. Isso são expectativas irreais. Casamento, na realidade, é dificuldade. E não crie, se fosse eu, por que eu estou aqui agora? Para com isso. Expectativas reais para o casamento. São dois pecadores na mesma casa. É isso aí. Expectativas reais. Mas alimentem-se do Senhor juntos. Vida devocional juntos. Fortaleçam-se no Senhor juntos. E por último, vou deixar para vocês lição de casa para os casais. Provérbios 5 e para os solteiros também. Vocês vão ler, Laiane, Marcelo, Felipe, Cibele. Vocês vão ler, tem mais casados aqui? Meu irmão, reverendo. Vocês vão ler Provérbios 5, vocês vão meditar juntos. Vão meditar juntos e colocar em prática. Façam anotações. O que isso quer dizer? O que está querendo dizer? Vá lá, procure uma Bíblia de estudo ou até um comentário. Vá a fundo no texto. Faz esse exercício essa semana. Depois posta lá no Instagram, comenta lá. Provérbios 5 me fez ver isso, isso, isso. Legal. Faça isso. Provérbios 5. Eu termino com um versículo de Provérbios 5. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Opa, proibido para mais novos, sacie-se os seus seios. A Bíblia fala isso mesmo, é com a tua mulher. Em todo tempo, embriaga-se sempre com as suas carícias. Com a tua mulher, com o teu manancial. Que Deus te abençoe e me abençoe, porque todos precisamos disso. Não sou hipócrita dizer que eu preciso de mais vida com Deus para vencer esses pecados. E que vocês vençam esses pecados, porque vocês têm o Espírito Santo. Creiam na palavra de Deus, façam morrer. Que Deus nos abençoe e nos santifique, para que sejamos servos e servas mais fiéis a Deus e mais santos nessa relação ou nessa área da sexualidade, solteiros ou casados. Deus abençoe. Amém. A gente nem tá vendo o relógio. Imagina, já passou a metade da semana. Nós temos ainda algumas perguntas que o pessoal fez aqui. E aí eu vou juntar duas que são bem parecidas para já responder e deixar
a outra para o final, então seriam 2 perguntas. O adultério pode ser usado como uma má justificativa para o divórcio? E aí vem a outra pergunta, que é como se fosse uma... Pois é, aí a segunda. Como você enxerga casar novamente após um divórcio? Então, parece que são 2 perguntas. Tem livros inteiros sobre casamento, divórcio e novo casamento. Não dá pra gente, eu não vou entrar nisso porque eu vou precisar entrar e por que alguns entendem assim, não dá para entrar nisso. Agora vamos ler lá Mateus 5, vou ter que ler, né? Mateus 5, 31 e 32. Depois de Jesus falar, se o teu olho te faz pecar, arranca, se tua mão te faz pecar, arranca, ele fala assim, Mateus 5, 31. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Aí a gente vai ter que voltar para Deuteronômio, tá vendo? Porque aí eu vou ter que voltar para Deuteronômio. O que é isso? Carta de divórcio, Deuteronômio 24. Por causa da dureza do coração, Mateus 19, Jesus vai falar disso, foi que Moisés autorizou a carta de divórcio. Mas não é para ser assim. O que era a carta de divórcio? A mulher fritou um ovo mal frito. O cara separava, mandava ela embora. Repudiava, era a mulher repudiada. Por qualquer motivo banal, a mulher era repudiada. Uma mulher repudiada tinha muito sofrimento, porque, imagina, estava fora do seu lar, de suprimento, muitas coisas ruins que eram decorrentes de uma mulher repudiada, por qualquer motivo. E aí Jesus, dito, aquele que repudiar, foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, então, alguém repudiou a sua mulher. Mas se foi porque ela teve relação sexual ilícita com outra pessoa, ou seja, ela adulterou, quem faz isso, por qualquer motivo que não esse, o adultério, tira o adultério, fritou um mau ovo, não limpou a casa, a expõe a tornar-se adúltera. Porque assim, é incompatibilidade, gente. Você já ouviu falar isso? Não deu certo. Separou. Aí a mulher está na pista aí. Separada, porque não teve relação ilícita, não teve adultério, mas eles separaram porque não deu certo, porque algumas coisas. Jesus fala, quem separa dessa mulher, a expõe a ser adúltera. Porque quem casar com ela comete adultério. Porque a exceção, a cláusula foi só se ela cometeu adultério. Então, Jesus está dando uma cláusula de exceção para divórcio. Mas ele disse, é por causa da dureza. Porque não era para ser assim. O primeiro ponto é perdão. Tente a reconciliação até o final. Mas como eu disse, fere, a traição fere, causa mágoas, mas a tentativa primeira é a reconciliação, o perdão. A cláusula de exceção é, se teve traição, aí o divórcio é lícito. E Paulo vai dar outra cláusula, o abandono. Se a mulher abandonou o marido ou vice-versa, aquele que foi abandonado pode se casar de novo, que não adulterará, que não será adúltero. Mas percebe, isso é uma conferência, é assunto para uma conferência de 5 dias. Porque é muito extenso. Pastor, se o senhor quiser falar algo, compartilhar, adicionar alguma coisa, por favor. Pois é, porque é um assunto de 5 dias. Divórcio, adultério, novo casamento. Pode casar de novo? Não pode? Tem uns que falam, gente boa, gente estudada fala, não pode. Gente boa que eu digo é erudito, né? Pastor bom, gente grande, peixe grande, aí fala, não pode casar de jeito algum. Outros dizem, essas 2 cláusulas podem. E a gente salva por Cristo, que escrevem livros e nós os ouvimos, nós os consultamos. Mas tem opinião divergente, então não é o Guilherme que vai estar aqui, que eu vou resolver isso. Mas o ponto é, parece ser uma cláusula de exceção para
novo casamento e que não consta de adultério, apenas se tiver uma relação sexual ilícita. Mas, gente, tinha que ser o Mateus, né? Depois a gente conversa lá. Mateus. Eu falei, não vou tratar. A próxima, eu não sei se ela é melhor ou pior, que eu achei mais complicada. E eu vou fazer até o comentário. É difícil com uma mulher. Aí você quer tratar, a pergunta é sobre poligamia. Mas tem todo uma contextualização na pergunta. Há cristãos que dizem que a poligamia não é pecado, pois Deus não proibiu, nem disse que era pecado. Aí tem um parênteses. Quando há o casamento com mais de uma mulher, dizem que já não é adultério. Parece mesmo que a monogamia era o desejo de Deus, pois ele criou Adão e Eva assim. Mas a base bíblica para afirmarmos que poligamia é pecado me parece contraição e adultério, ainda que haja casamento com uma segunda esposa, por exemplo. Gente, é difícil ter uma esposa, vocês estão querendo perguntar demais. Bom, é importante saber que, assim, descrição de que Davi teve mais de uma mulher, de que Salomão teve isso é um relato. Isso não está dizendo que Deus disse que era para ele ter. Cuidado para não confundir uma descrição de uma ordem. Salomão tinha um monte de mulher, todos foram punidos por isso. Não é porque está relatado na Bíblia que Deus deixa. A história da Bíblia é uma história de misericórdia de Deus atrás de misericórdia, tolerava pecado, vez ou outra julgava, punia. Mas ele nunca, você nunca vai achar uma ordem para se casar com mais de uma mulher. Poligamia, claramente, não é permitido. Ainda que Davi, Salomão e outros exemplos do Antigo Testamento entraram nessa jogada aí. Mas, como eu disse, são narrativas, não são normativas de Deus. A ordem de Deus é, Gênesis, honra-se o homem à sua mulher. Ponto final. Abraão foi tentar alguma coisa, foi tentar dar um jeitinho, foi com outra mulher. E Deus, na sua misericórdia, ele tem essa história, é da misericórdia de Deus. E não da implantação da poligamia, porque está escrito. Então, assim, na minha visão, e creio que na maioria dos reformados, poligamia é um erro, constitui uma desobediência a Deus, que estabeleceu o casamento monogâmico e heterossexual. Ponto final. Está na criação. Poligamia é uma distorção disso. Aliás, começa lá com Lameque, descendente de Caim. Começa a ter duas mulheres. Uma descendência que, ao que Gênesis indica, era a linhagem da serpente. Então, não é algo que Deus apoia e nunca aprovou. Está relatado, mas nunca aprovou. Então, rapidamente, é isso que eu tenho a dizer sobre poligamia. E, sim, alguém que casou-se com uma mulher e quer ter outra, ele está adulterando, caiu no adultério. Se não se arrepender disso, se não confessar o seu pecado e desatar esses relacionamentos, quem diz é a palavra, será julgado por Deus e não herdará o reino dos céus. Amém, pastor não, né? Quase lá, seminarista Guilherme. Nós temos aqui uma lembrancinha de agradecimento mesmo por aceitar esse convite. Como temos dito, tem sido assuntos que são necessários serem falados. Por mais difícil que sejam, temos que ser radicais? Radicais. E eu gostaria de pedir nesse momento, eu ia perguntar, tem algum oficial aqui da Maranata presente? Olha, eu quero, continuando nesse momento de agradecimento, agradecer à igreja que nos recebeu essa noite, desde o momento do convite e toda a equipe de comunicação em relação a essa parte da transmissão. Agradecer também ao pessoal de Libras, que para a transmissão também permite que as pessoas
possam entender. E gostaria também de convidar, para fazer nesse momento a oração final, o membro mais velho, representante aqui da Maranata. Eu tinha até perguntado... O mais experiente, para que nós encerremos esse momento de culto que foi, para a glória de Deus, muito edificante. Pai amado, te agradecemos mais uma vez pela grande oportunidade que tivemos essa noite, de estar presente aqui com os jovens, participando, ouvindo a tua palavra através do teu servo. Te pedimos, Senhor Deus, que seja com os teus jovens, que eles nunca desanimem, que esteja sempre firme no trabalho do Senhor, porque a única coisa que compensa a nossa vida é estar presente juntamente com o Senhor Jesus. Te pedimos, Senhor Deus, que seja com o final desse trabalho, leva-nos de volta para os nossos lares, dê uma noite de paz, de repouso, e leva-nos em segurança. Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer agora o sorteio final. Pode se sentar. Pode. Vocês, quem não recebeu o papelzinho? Então... sim. O pessoal também preparou um cafezinho. Então, depois daqui, a gente só vai fazer o sorteio agora. O Natan, enquanto vai sendo distribuídos os papeizinhos, cadê? Quem está com os papeizinhos? Está distribuindo ali. O Natan vai dar o recadinho da Nutra, que é o que possibilita a gente estar fazendo os sorteios durante a nossa conferência. O Gideão pegou do chão ali o sorteado. Enquanto não distribui para todo mundo, fizeram mais perguntas. E aí, vocês vão ver aí, não sei, conversando com um seminarista, conversando com algum pastor, no café, ou se o Guilherme quiser fazer algum vídeo, não sei. Guilherme, a mulher ou o homem que não perdoa o adultério de seu cônjuge e opta pelo divórcio, está pecando? Pois é, divórcio de novo. Olha isso, Era pra não chegar nesse nível, né? Se o cônjuge beija outra pessoa, isso pode ser considerado como adultério a ponto de ser permitido o divórcio ou somente se for um ato consumado? Outra coisa... chegou a beijar. O outro aqui. Gui, o que dizer sobre a atual cultura do mundo em dizer que não tem problema ser casado e ter um melhor amigo muito íntimo fora do casamento? Perigoso, perigoso. Enfim, vocês podem fazer perguntas pessoalmente ou, enfim. Gente, eu fico pensando assim quando eu olho a tradução em Libras. Sim, tem que agradecer. Glória a Deus por isso. Todo mundo tem? Tem. O nome sorteado é Leandro. Não foi nome, tô brincando. Foi número. Foi número. Pessoal, até 90. Foi feito até 90. Sorteio. Eu recebi de um amigo esse livro, A Igreja Pacificadora. Pessoas que trabalham no Instituto Peacemaker. É isso? Correto? Peacemaker. E esse livro não está sendo sorteado, está sendo sorteado esse aqui, que eu não li. Calma. Mas a ideia... Calma, mas a ideia é a mesma. A ideia é a mesma, são pessoas do mesmo instituto, pessoas que trabalham... Pois é.
Pois é, pessoas que trabalham em textos bíblicos e que pensam na unidade da igreja, na importância disso. E o tema de hoje, trazendo o adultério, é um tema que é caro à unidade da igreja. Nós estamos falando do seio familiar, o núcleo familiar, aquilo que dá ensejo à possibilidade de sociedade. Então, é um tema muito importante. Em busca de paz, princípios bíblicos para lidar com conflitos e restaurar relacionamentos quebrados. Você tem conflitos em sua vida. Todos nós temos. Eles estão em sua casa, no trabalho, na escola e mesmo em sua igreja. Tensões nos cercam, assim como disputas que teimam em persistir. E ele vai dar parâmetros em 4 pontos bíblicos, práticos, centrados em Cristo e aprovados. Oi? É que esse aqui é coisa de americano. Então vamos lá, sem mais delongas, que rufem os tambores. Número LeBron James, 23. Muito bom, muito bom. Tá valendo? Deixa eu conferir. Vai lá. César, não, tá brincando. 26. Não, é 23 mesmo, pessoal. É 23. Ali a foto. Pastor, faz a bandeja aí. Mais pra cá. Que é LeBron. Lembrando do nosso desconto, 40% em valores até R$1.000. Então, o Conselho da Igreja que está aqui representado, se membros, tem vários e vários títulos sobre aconselhamento, do tema adultério, do tema divórcio, de vários e vários temas, 40% de desconto em valores acima de R$1.000, 50%. Raquel. Gente, agora sim vamos para a nossa